Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Barãozinho, o seu amiguinho para mais uma terminologia realista. Hoje pessoal, queria falar aqui de um termo também. Eu gosto de puxar esses termos antigos aí, que ninguém lembra e tal, mas que são bem interessantes para, quem sabe, ajudar a entender fenômenos atuais. E você sabia, meus amigos, que antes dos incels, já existiam os herbes? Os herbes, eu trouxe esse termo lá em 2011, primórdios do canal ali, mostrando uma reportagem de órgãos japoneses e tal, de alguns centros de pesquisa japoneses, explicando esse fenômeno que estava ocorrendo no Japão. E que fenômeno seria esse, Barão? Então, o herb, ou garotos herbívoros, era um termo que era usado para descrever um fenômeno lá já no Japão que estava acontecendo com jovens, assim, nessa idade produtiva, tipo de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e tal, né? Pessoal na fase adulta já, jovens adultos, que não era tão grave quanto os hikikomoris, não sei se ouviram falar nesse termo, se já pesquisaram, que é basicamente o cara que se fecha em casa e não tem contato com nada. O herb é uma versão mais light disso. Mas ao mesmo tempo preocupante, vocês vão ver por quê, pelo menos pro governo japonês, né? Assim, eles começam como é que é o nome? A reportagem, né? Fazendo uma pequena descrição da vida de um dos herbes. O cara gostava de dirigir pelas montanhas, tirando fotos, explorando bairros antigos japoneses, e aí gostava de aprender jardinagem para ficar mexendo na hortinha dele e tal. E o cara tinha 27 anos, mexia acho que com YouTube, alguma coisa assim, e assim, em outros tempos, como eles falaram, seriam considerado até meio viadinho. Porém, nessa nova era, digamos assim, né, ele é conhecido lá no Japão como Soushoku Danshi. Aí, piorou, né? Se eu já tenho inglês ruim, imagina japonês. Seria a tradução de garoto come grama. São definidos assim, né, porque eles não têm interesse sexual por mulheres, né, mesmo não sendo gays, eles não querem se relacionar. Preferem ter uma vida um pouco mais quieta, menos competitiva e tal, não querem entrar na corrida de ratos, a famosa corrida de ratos. E isso tá fazendo os japoneses lá, né, o governo japonês ficar de cabelo em pé. E assim, esses caras só querem viver na paz. Então, por que toda essa confusão? E é óbvio, como eu falei, o governo japonês está de cabelo em pé, porque esses caras, além de não fazer filho, ou seja, a população japonesa está envelhecendo, morrendo, e não tendo gente para pagar como é que é o nome? O INSS de lá, ou também isso reduz o consumo, porque os caras são na deles, tranquilo, não consomem bem pouco, então isso tá fazendo os caras ficar desesperados. Uma empresa lá de consultoria chegou à conclusão, depois de uma pesquisa, que por volta de 60% dos homens japoneses, em torno ali dos 20 anos, 30 anos, pelo menos 43% dos homens com idade de 23 e 24 anos se consideram herbívoros. Então, os caras estão fodidos e mal pagos. E óbvio, não podia deixar de ser, as empresas japonesas estão super preocupadas que essa rapaziada aí, né, 60% da população não é consumista, como eram os japoneses velhos, né, que era todo machão, todo pegador, que não sei o que, trocava de carro todo ano. Os caras não, quer viver na manhã, entendeu? E outra preocupação interessante, eles também estão preocupando a mulherada, porque é muito engraçado, né? A preocupação, além de não querer chegar nelas, eles não querem dividir as contas, então os caras estão ficando mais espertinhos. Tem até uma mulher relatando na matéria que um cara foi sair com um cara, ficaram em casa e tal, e não rolou nada. O cara, acho que viu TV com ela, foi dormir. Cansou, foi dormir. E a mulher, mas eu queria que ele me comesse, mas como assim? O cara não me comeu? É foda, né? Aí na matéria começa aquele shaming, fala que os caras não sabem se expressar, que foram criados sozinhos, que são tímidos e que não sei o quê. Aquele shaming padrão, que se tem algum problema é culpa exclusivamente do homem, não é outros fatores externos, e aquela bobajada toda que estamos cansados de saber. Mas pelo menos eles chegam a um diagnóstico até interessante.
falando que os esforços do governo japonês para tornar os ambientes de trabalho mais igualitários talvez tenham plantado essa sementinha na cabeça dos caras. Porque assim, o cara não virou mais o provedor, né? Não é mais o poderoso, não tem mais um empregão garantido que nem era no Japão, que às vezes o cara só se formava, entrava numa empresa, sabia que ia ter aquele emprego pelo resto da vida, então não é mais assim. Então o cara, já que ele não tem segurança financeira para ser um esbanjador, ou pelo menos um ostentador, ele não vai trocar de carro todo ano, ficar comprando coisa pra mulher, viajar e tal. O cara vai viver uma vida mais frugal. Ou seja, né, resumindo... basicamente aconteceu o contrário daquela frase: acabou o dinheiro, acabou o amor. Só que no caso, quem acabou foi o amor do homem, não da mulher. E tá um ponto que os caras, assim, preferem muito mais ficar jogando, ou aqui que tem muito no Japão, né? Tem até que um videozinho famoso, que o cara tem, tipo, um assistente pessoal, que é tipo uma holograma, e o cara e a holograminha fica tratando como se fosse a esposinha dele. Ai, como você está? Ai, estou com saudade. Mandando até mensagem no celular do cara. Não é à toa que os caras estão virando Herbie, porra. Porra, às vezes pega uma menininha chatinha, fica, vai falar pra menina, ai, bom dia, a menina responde, o que tem de bom? Não enche? Não é de se espantar que os caras também estão fugindo de mulher. E uma coisa interessante também, que eles apontam que, além de, mesmo que alguns Herbes sejam gays, né, a maioria não é. São caras comuns que simplesmente, como posso dizer, não estão querendo mais jogar o jogo. É interessante isso, cara. Pelo menos eles foram sinceros, eles não foram aquele padrão, né? São uns virgão que não pega ninguém. São uns merda. Não, não, tem gays, mas os caras são normais, tipo, não são gays, né? São héteros comuns, só não querem se envolver. E o mais engraçado, né, que a mulherada tá ficando desesperada. Tá surgindo agora as mulheres carnívoras que estão tentando correr atrás dos herbívoros. É um negócio mais... Eu não vou dizer patético, mas é cômico, né? Mas assim, o engraçado é ver que no final ninguém realmente tá interessado no bem-estar desses caras. Se eles estão com psicológico bom, né? Porque todo mundo sabe que o Japão é um dos líderes nas taxas de suicídio mundial. E como todos sabemos, a maioria dos suicídios, grande maioria, é cometida por homens. A preocupação maior de todo mundo é que eles não estão gastando o suficiente. Ou seja, lembra até aquela cena do Matrix, né? O pessoal fala muito do Matrix, da pílula, né? Mas assim, tem outra ceninha bem bacana, não sei se vocês lembram, que tem o Morfeu, acho que explicando pro Neo, depois que eles estão no sistema lá, né? Depois que o Neo saiu da Matrix e tudo mais, ele tá com a pilha na mão e fala, olha aqui, Neo, o que é a Matrix? É controle. A Matrix é um mundo gerado por computador, criado para nos manter sob controle, para transformar os seres humanos nisto aqui, ou seja, numa pilha. Ou seja, tudo que eles querem desses caras eles não querem saber dos caras em si, eles estão afim deles se moer de trabalhar para gerar dinheiro para sustentar os vagabundos lá. É foda isso. É assim, o mundo inteiro é assim, mas é descarado, eles não tentam nem disfarçar. Não que isso seja surpreendente, obviamente, só tem que ser muito inocente para ficar em choque com uma coisa dessas. Aí eu pergunto, pra finalizar aqui o episódio, seria isso aí uma versão mais soft dos incels que temos hoje? Ou seria a versão oriental mais zen, mais tranquilona, que faz bonsai? O ocidental, naturalmente, tem essa tendência mais agressiva, mais forte. Também, assim, você vê que até pro próprio nome é involuntário celibacy, né? Ou seja, celibato involuntário, celibatário involuntário. Não é um negócio, vamos dizer assim, voluntário, que nem o pessoal do Japão, né? Mas se for ver, assim, eles têm alguns pontos em comum. Por exemplo, essa baixo consumismo, essa preocupação do pessoal que eles não estão casando, eles não estão correndo atrás de mulher, não estão gastando, etc, etc. Isso é perigoso. Pelo menos nisso, são dois pontos que se interseccionam. E o mais engraçado com esse lançamento agora aí do Coringa Incel, né, que tá fazendo um furor, que o pessoal tá até botando polícia nos cinemas e que não sei o que, né? Esse debate dos incels aí tá ficando furioso, né? Que eles estão achando, não, agora a fúria dos incels e não sei o que, é o que eu acho ridículo, que assim, tirando alguns caras que são loucos,
e acabam por fator de isolamento ou por uma criação traumática, às vezes uma mãe doida, um pai doido que enchia de porrada e o cara ficava meio maluco, e aí no fim acabam fazendo merda. A maioria desses incels são, como eles chamam, né, basement dealers, né, são caras que ficam lá no quarto, trancados no quarto, fechado no mundo e jogando videogame, batendo vendo filme, esse tipo de coisa. Então, assim, é ridículo, que nem é mais ou menos o que eu falei, por isso que eu fiz esse episódio, porque eles são, tirando vamos dizer, o lado zen, eles são bem parecidos com essa parte japonesa. São caras que só querem viver a vidinha deles, né? No caso dos incels, né, talvez eu acho até um pouco mais perigoso, porque muitos deles tendem a se isolar socialmente, só conversando através de chan, de fórum, de WhatsApp, essas coisas. Não tô falando que tem que sair correndo atrás de mulher, não, mas pelo menos sair um pouco, respirar, pegar um sol, né, pegar uma vitamina D. E se for o caso também, vou atrás de ajuda médica, né? Não tô falando nem pra, como eu falo sempre, né? Ficar correndo atrás de mulher, mas às vezes pode ser que tá com um caso de depressão, algum distúrbio, entendeu? Alguma fobia social e, às vezes com um tratamento o cara pode melhorar um pouco, né? Pode melhorar de qualidade de vida. É uma coisa que eu sempre gosto de frisar quando eu participo, assim, de coisa e tal. Eu falo, não tenha medo de procurar um bom psiquiatra, um bom psicólogo. Não tenha medo, às vezes você precisa de ajuda, cara. Eu vou terminar este capítulo com essa mensagem. Se precisar, procure ajuda, não se acanhe, meu amigo. Porque, tirando alguns familiares, ninguém vai se importar contigo, cara. Então não adianta você ficar se martirizando de graça, entendeu? É isso aí, meu povo. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e pela audiência. Até um próximo quadro Terminologia Realista.